Sou funcionário de uma prefeitura, sou servidor público, eu fiz um requerimento de adaptação laboral. Eu tenho deficiência e eu preciso de uma adaptação laboral. Espécies de adaptação laboral são redução de jornada de trabalho, jornada flexível, trabalho em home office, regime híbrido, etc. Só que a prefeitura negou e agora eu preciso contratar um advogado e ir para a justiça. Em qual justiça eu devo mover esse processo? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. E meus contatos profissionais estão aqui embaixo na descrição. Essa é uma excelente pergunta. A resposta para ela, mesmo para colegas advogados, parece óbvia, mas não é. Sabe por quê? Porque o servidor, o funcionário de prefeitura, embora ele seja um servidor público, submetido ao regime estatutário, de regra, que é o regime jurídico instituído por aquela municipalidade, o Estatuto do Servidor Público Municipal, nem sempre a ação é movida onde a gente pensa que, em primeiro lugar, vai ser o juízo competente para dirimir essa questão. Porque, de regra, deixa eu explicar uma coisa para você que é leigo, não é advogado, não entende dessas coisas. Olha, os processos, cada tipo de processo tem um juízo competente. Você já ouviu falar muito essa expressão? Até porque o pessoal vem acompanhando aí os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, televisionados nas redes sociais. Então, isso hoje em dia virou um tema de boteco, igual futebol, escalação de futebol. Todo mundo ouve expressões, este juízo é incompetente. Incompetente não é porque é ruim de serviço, não, gente. É incompetente porque não compete a ele julgar aquele tipo de ação. As competências, elas são definidas por vários fatores. Fator territorial, por exemplo, Se você está numa região do Brasil e tem um litígio com uma pessoa que está na mesma região, você vai litigar no foro ou do domicílio do réu ou do domicílio do autor, via de regra, Você não vai poder... Vamos imaginar que uma pessoa tem um problema jurídico com você, mora aí na sua cidade. Não faz sentido você processar ela num outro estado, na capital de um outro estado que está a 2.000 quilômetros da residência de vocês. Então, tem a competência territorial e tem outros tipos de competência. Tem competência em razão da pessoa que está sendo processada. Por exemplo, você viu, inclusive, nessa discussão do STF, uma pessoa que foi uma autoridade pública, que ocupou um cargo muito importante, ela deve ser julgada na primeira instância ou direto no Supremo Tribunal Federal? Se você trabalha num órgão público federal e fez um pedido de adaptação laboral, igual nesse exemplo aqui, que eu dei, no exemplo aqui nós estamos falando de um servidor de prefeitura, mas vamos imaginar que você é um servidor federal. Onde é que você vai ajuizar a ação? No TRF, Tribunal Regional Federal. Mas qual deles? Tem 6. Tem da primeira região, segunda região, terceira região, quarta região, quinta região, tudo quanto é 6 regiões. Qual deles que você vai... Qual TRF que vai julgar? Ora, o TRF que está na circunscrição geográfica do local onde você está lotado. Se você trabalha no Instituto Federal de São Paulo, você vai ajuizar esta ação no TRF3, que é o TRF aqui da terceira região do estado de São Paulo. E assim sucessivamente. Tem vários fatores que determinam qual é a competência. Em geral, processos que discutem relações de trabalho entre o servidor público e o ente municipal, ou seja, a fazenda pública que o remunera, a prefeitura que o remunera, em geral, se é servidor público, estatutário, vai ser a justiça comum, vai ser a vara civil daquela cidade, civil ou de fazenda pública. Se tiver uma vara de fazenda pública, ela é mais especializada, então vai ser na de fazenda pública, Que tem esse outro critério de competência que é a especialidade das varas. Mas, de regra, se ele é servidor municipal e estatutário, sujeito ao regime estatutário, de regra, ele vai ajuizar a ação na justiça comum. Mas vamos imaginar que a prefeitura ela tenha uma autarquia. Ela tem ali uma autarquia. Ou uma empresa municipal, uma empresa pública municipal. Pode ser que essa empresa pública municipal contrate pessoas por outro regime jurídico, que é
o regime jurídico da CLT. A administração indireta, sei lá, uma fundação, uma empresa pública, uma autarquia, pode fazer concurso e contratar as pessoas de carteira assinada. Esses são os chamados empregados públicos. Eles são empregados públicos, mas têm as suas condutas e o seu trabalho regido pela consolidação das leis do trabalho, CLT. Se é CLT, a justiça competente para julgar, segundo a emenda constitucional 45, é a Justiça do Trabalho. Aí vai ser a vara do trabalho mais próxima, que tem município também que não tem vara do trabalho, né? Às vezes município muito pequeno não tem. Aí vai ser a Justiça do Trabalho. Agora, há entendimentos, atenção para isso aqui que eu vou dizer. Há decisões, várias decisões da Justiça do Trabalho que entendem que aquele servidor que não é servidor efetivo, que é nomeado, comissionado, sabe? Aqueles de livre nomeação e exoneração, que esses servidores que não passarem concurso, eles são de livre nomeação e exoneração, e que têm assim o seu período laboral dentro do esquema seletista, deposita lá fundo de garantia, que recolhe o INSS, né, como se estivesse no regime geral de previdência, né? Então, tem decisões da Justiça do Trabalho que reconhecem, que admitem a competência da Justiça do Trabalho para julgar esses comissionados. Nem sempre é possível, tá, gente? Porque, às vezes, na própria estrutura legal do município, a própria lei diz expressamente que esses comissionados estão submetidos ao regime jurídico estatutário. Embora não sejam estatutários, são regidos pelo regime do Estatuto dos Servidores. Se a lei municipal disser isso, aí vai ser justiça comum também. Mas, atenção, o Brasil tem 6 mil municípios, quase 6 mil municípios. E há algumas centenas de municípios que dizem expressamente nos seus estatutos de servidor que são regidos pela consolidação das leis do trabalho. Existem centenas de municípios no Brasil que não se deram ao trabalho de criar, de fato, um regime jurídico estatutário com normas próprias e específicas. Tem municípios, principalmente aqueles muito pequenininhos, que às vezes não tem nem um sistema de uma procuradoria especializada, né, um apoio técnico para a criação de um arcabouço legislativo, né, para criar um próprio estatuto. Então, você vai ver o estatuto do município, está escrito lá, o estatuto do servidor do município. As relações entre o município e seus servidores são regidas pela consolidação das leis do trabalho. Então, se o estatuto do servidor público estiver dizendo isso, a competência para julgar as causas que decorrem das relações de trabalho, onde se incluem os pedidos de adaptação laboral, de redução de jornada, etc., etc., vai competir à Justiça do Trabalho julgar esta relação, embora, de regra, seja competência da Justiça Comum dirimir questões relacionadas às relações de trabalho entre os servidores estatutários e o ente empregador, que é o município, no exemplo proposto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.